Muito bem, meus amigos, estamos aqui novamente dando sequência, agora hoje então com a parte 2 de glândulas pineal e pituitária, mistérios desvendados, parte 2. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais, quase que exclusivamente com a questão da pineal, e na parte 3 então vamos nos ater a falarmos da pituitária. Decifrando melhor, procurando um entendimento mais profundo, como eu falei na primeira parte. Hoje então nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo na parte científica e também na parte das questões espirituais, de que forma que essa ciência vai fazendo com que a gente vá entendendo esses meandros, esses mecanismos que fazem então com que a pineal, que vamos nos referir hoje, é de vital importância. A palavra pineal provém de pinha, a pinha, dos pinheiros, Ela tem, por exemplo, você pode verificar no cajado que o Papa próprio carrega, ele tem na extremidade uma pinha. Por que isso? Porque a glândula pineal, conforme o nosso amigo falou agora há pouco, melhor dizendo, na parte 1, citou que seria o terceiro olho. Então nós vamos falar a respeito das funções desse terceiro olho, de que forma se dá isso com relação ao nosso manifestar no dia a dia. Mas antes, como sempre, a gente precisa estar sempre lembrando os amigos, gostaria muito que você se inscrevesse em nosso canal. Nós dê essa oportunidade de chegarmos a 1000 inscritos, porque com 1000 inscritos nós estaremos então, a partir daí, fazendo vídeos ao vivo, lives, melhor dizendo, ao vivo, e isso vai facilitar bastante o nosso relacionamento, essa interação que nós devemos ter, esse processo de interagir vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais... teremos mais possibilidades de estarmos então dialogando, e não somente um monólogo, daqui para lá. E claro que não é tão monólogo porque tem os comentários, mas vai ser bem mais fácil esse nosso relacionamento e nós vamos com certeza aprofundar mais com os seus conhecimentos e nós vamos aprofundar mais esse nosso... Então, veja bem, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, para que nós possamos expandir esse assunto. E não deixe também de acionar o sininho das notificações para que cada vez que fizermos um vídeo aqui, você seja notificado. E também para que a plataforma verifique a relevância do assunto e passe a mais pessoas, se transformando assim numa divulgação maior daquilo que estamos tratando aqui nessa sequência, principalmente desses últimos vídeos, que serão as partes 1, 2, 3, talvez 4, de glândulas pineal e pituitária, mistério desvendado. Nós vamos desvendar porque há alguns mistérios. Nós já verificamos na parte 1 que esses mistérios muitas vezes são propositais. Não são desvendados propositalmente por aqueles que tentam comandar o mundo, por aqueles que têm então a intenção de manter a gente na ignorância, sem perceber muitas vezes que nós temos um poder muito grande que emana de nós para o todo, e que vem do todo para nós também. Esta recíproca, essa troca energética que nós vamos ver hoje aqui de uma forma mais científica, mais técnica, é a que faz com que nós nos comunicamos melhor, conseguimos fazer uma interação melhor com o todo, e nessa troca energética nós vamos nos melhorando, vamos nos polindo, não só na questão do conhecimento, mas também na questão amorável, que como já falamos, nós precisamos de 2 asas para alçar voo à espiritualidade maior, que é a do conhecimento e é do amor. É claro que, infelizmente, a nossa asa do conhecimento cresce mais rápido que a do amor, mas a partir do momento que chegarmos a certos patamares mais evoluídos, nós com certeza, então, estaremos oportunizando que esse amor seja externado de uma forma mais abrangente, de uma forma mais completa, e isso fará, então, com que nós venhamos a sermos dignos, cada vez mais, de sermos chamados filhos de Deus. Muito bem, independente da placa denominacional, da questão interdenominacional aqui o assunto, Nós não estamos nos atendo a nenhuma escola apologética de fé, às vezes usamos a Bíblia sim, porque é um livro universal, é uma bússola, que faz com que nós venhamos a raciocinar, faz com que nós venhamos a buscar através daquilo que ali está escrito, o entendimento. Formar o entendimento, isso é a coisa mais importante que o ser humano pode procurar. Ele precisa entender das coisas, ele precisa se situar, ter a sua própria opinião, porque ele não vai ser manobrado, não vai ser escravizado e muito menos
deixado de lado certas informações que são tão importantes, que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso próprio organismo como um todo. Muito bem, como nós falamos na primeira parte, que nós citamos assim, nós somos um espírito, um ser espiritual que está mergulhado no corpo físico. O que eu quis dizer, como eu já falei, nós vamos mais a fundo agora, com mergulhado no corpo físico. Nós sabemos que na origem de todas as coisas, criou Deus o ser humano, e antes de tudo, nós verificamos lá em Gênesis que dizia assim, e o Espírito pairava sobre as águas. Na tradução original do hebraico, esse pairava significa fecundava as águas. Então veja bem, o Espírito fecundava as águas por ordem dessa criação, né? Esse fecundava as águas significa que a água é um material primordial, né? Primário, vamos dizer assim, na formação de todas as coisas. E a nossa glândula pineal está imersa num local onde 75% da composição do cérebro é de líquidos. E a matéria-prima é a água. Então aí já vai uma dica muito importante. Se você quiser que essa glândula pineal, o seu organismo funcione de uma forma bastante adequada, você precisa ingerir água, no mínimo suficiente de 1 litro a cada 30 quilos de peso vivo. Veja que dica importante é essa. Nós estamos falando de pineal, mas estamos falando de algo que é importantíssimo para que a própria desenvolvimento, a própria funcionalidade dessa glândula pineal seja mais expressiva, seja realmente aquilo que é a sua função, que é através do elemento água, a matéria-prima para ela produzir substâncias, como já falamos antes, melatonina, serotonina, leptotriptofano, né? E tantas outras substâncias que são produzidas pelo organismo através da matéria-prima água. Então, como eu disse, mergulhados no corpo físico, é porque quase 70% do nosso corpo ele é composto de água. Então, nessa composição de água, nós vamos perceber a importância da água, inclusive porque a água é um condutor elétrico. E aí nós entramos então no assunto de hoje a respeito das ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas possuem 2 polos, vamos dizer assim, mais principais, né? Seria cátions e ânions. Pode ver que tem íons em ambos, né? Cátions seria uma energia de uma certa forma dita positiva. Ânions seria então uma energia de certa forma dita negativa. Veja bem, o aparelho com que você está recebendo essa comunicação desse vídeo que nós estamos fazendo é, por essência, cátions. A sua origem, eletricamente falando, é ânions. Então verifica por que muitas vezes o contato com esses eletrodomésticos e toda essa tecnologia que nós estamos tendo aí, ela é progresso, ela é maneira de nós desenvolvermos o nosso intelecto, mas também é um obstáculo muito grande pela permanência com que ficamos diante desses aparelhos, ou próximos a esses aparelhos. Antenas, todo esse processo que nós verificamos aí, né? Toda essa parafernália, né? Vamos dizer assim, de tecnologia, todas elas têm na sua composição, elas são cátions. Exemplo, lítio, né? E tantas outras, agora inclusive o nióbio está sendo muito, vai a partir de agora ser muito utilizado, grafeno e tantas outras coisas no processo da comunicação que nós estamos tendo agora, nós estamos sendo mais mergulhados também, como eu disse antes na questão da água, nós estamos sendo mergulhados nessas energias que são ditas energias positivas e interferem muito na nossa energia, que é ânions, que é uma energia negativa. Nessa interferência, então, com certeza, o lado mais fraco é a nossa composição física. Mas nós não somos um físico, nós estamos mergulhados nesse campo físico, mas nós somos um ser espiritual. Esse ser espiritual, então, é que deve fazer com que essas questões sejam minimizadas. Fazer com que esse contato não seja tão nocivo assim, embora necessário. Muito bem. Uns exemplos de cátions positivos: alumínio, potássio, sódio, né? E os negativos: oxigênio, cloreto, fluoreto. Aí existem tantos cloretos de magnésio, fluoreto disso e daquilo, né? Bom, são ânions, são negativos. Muito bem. Nessas questões da energia, então, nós temos 2 palavras
importantíssimas que têm correlação diretamente com a nossa glândula pineal, que é vibração e sintonia. Ambas têm um papel importantíssimo em todo esse processo como já falamos ali, da abertura desse terceiro olho, dito terceiro olho, que é a nossa glândula pineal. Outros dizem a glândula da alma, né? Outros chamam de epífise na questão espiritual, quando a gente vai se aprofundar mais, talvez na parte 3. E essa glândula, então, que ela tem que vibrar e tem que sintonizar, aí entra uma situação muito interessante. É a maneira com que você vai mentalmente, a maneira que você vai usar o pensamento, e nós podemos ver construções mentais, para nós nos entendermos melhor. Você sabe que para construir uma casa, não se começa a casa pelo telhado, você começa a casa pelo alicerce. Os pensamentos também são assim. Eles surgem como umas imagens moldes, eles surgem como uma intuição, surge como algo assim que parece ser tão aleatório, parece que não faz parte do teu pensamento, mas de repente ele passa a ter uma construção mental. E aí que existe o fato de plasmar no mundo real aquilo que você está pensando, positivo ou negativo. Aí está a interferência dos cátions, que muitas vezes faz com que você tenha pensamentos, de uma certa forma, programados, através de ondas subliminares, que interferem nessas ondas eletromagnéticas, interferindo naquilo que você pensa e naquilo que você sente. Aquilo que nós falamos que se torna o caminho mais difícil para o ser humano é entre o cérebro e o coração. Pensar, sentir. Então o coração, quando se diz muitas vezes que o coração nos ensina, né, é através dos sentimentos. Se porventura você for através desses formas pensamentos partir para um lado dito negativo, das perturbações, que seriam depressão, esquizofrenia e tantas outras, né? Acidentes também vasculares, acidentes de aneurisma, isquemia, tudo isso são consequências de uma causa. É que as formas de pensamento, é que a maneira com que você conduziu a sua mente, que foi levar para caminhos que desaguam naquela situação. Mais difícil lá na frente. Mas tudo tem um começo. Assim como tem um começo a vibração e a sintonia. Por exemplo, quando você está vibrando no bem, no amor, nas coisas salutares da vida, na intenção, como agora estamos conversando a respeito disso, você está raciocinando em como você pode usar melhor a sua glândula pineal, você está vibrando numa frequência alta vibratória, uma frequência boa. Mas se porventura você diz, eu não estou nem aí com isso, isso aí não vai resolver o meu problema, eu não quero saber dessas coisas, deixa para depois. E isso passa a ser uma forma de pensamento de uma preguiça mental. Você não está construindo mentalmente, você está com preguiça mental. Essa preguiça mental, ela pode ser externa ou pode ser da sua própria aquiescência, do seu próprio interesse, vamos dizer assim, né? O deixa para lá. Amanhã a gente vê isso. Eu não vou me preocupar com isso aí. É assim mesmo, fazer o quê? Bom, vibração, sintonia. Nas questões da sintonia, então, conforme você vibra, você vai sintonizar. Para que nós entendamos essa questão da sintonia, vamos fazer um exemplo do painel do dial de um rádio, né? Esse dial desse rádio, ele tem frequências, ondas curtas, né? FM, frequência modulada, e outras ondas, né? Todas elas, são 7, mais ou menos as principais no painel de um rádio. Hoje pouco se usa rádio, mas só para a gente entender. O nosso pensamento é a mesma coisa. Quando nós estamos, vamos pegar um exemplo, frequência FM, frequência modulada, seria uma frequência boa. Uma música clássica, um relacionamento que nós estamos tendo agora aqui, de procurar aprender, de procurar entender as coisas, é uma frequência FM. Ondas curtas seria aquelas situações que muitas vezes é do dia a dia, coisas que parece que não tem muita importância. Agora, se você se ater a ficar muito nas ondas curtas, vamos dar um exemplo, um futebol, o ópio do povo, essas coisas que são entretenimento apenas, né? A tua frequência vibratória vai ficar baixa, né? Essa vibração será de baixa sintonia, né? Então, quando você se atém com coisas mais elevadas, é de alta sintonia, é com o cosmos, é com Deus.
É algo que realmente transcende a matéria. Que você realmente não é matéria, você está mergulhado nessa matéria. Onde o elemento água tem um papel importantíssimo. Vamos relembrar de novo, não se esqueça, tome água. No inverno ou no verão, de dia ou de noite, tome água. Muito bem, então nós verificamos que nessas questões desses acidentes, nessas questões que muitas vezes acontecem em função de uma consequência de uma causa, lá no início está você estar com a sua pineal um tanto quanto embotada nos seus sentidos, estar com a sua pineal tão quanto calcificada por aquilo que você ingeriu, ou muitas vezes pelo contato que você permitiu com que a aura sua, né, que ela tem que ter uma certa expansão, mas muitas vezes não se expande. Muitas vezes ela fica tão jungida, fica tão ligada a esses corpos todos, que você é uma composição de 7 corpos, né? Etéreo, e astral e tantos outros, além do físico, né? Então, isso faz com que haja, então, uma dificuldade de você progredir para outros questionamentos mais profundos, para entender melhor a existência do ser que é você. Então, veja bem a importância que nós temos que dar para essa glândula pineal. Eu já citei que mais de 90% das pessoas que nos procuram para fazermos a avaliação, no diagnóstico que fizemos, que é através da iridologia, nós verificamos que essas pessoas estão com grandes dificuldades na sua questão pineal, na sua glândula pineal, com bastante dificuldade. Se eu fosse dar uma nota 30, 35 a 100, o teto seria 100. Essas pessoas estão com nota 25, 30, 40, no máximo 50. Veja, utilizando bem abaixo da metade da proporção que ela tinha que usar pela condição intelecto-moral que ela se encontra, ela está utilizando a glândula pineal. E é a glândula do poder dela, é a glândula do pensamento, é a glândula do poder mental que ela tem para trabalhar no dia a dia com as suas coisas, né? Para se haver com tudo aquilo que é necessário para ela se dar bem na vida, para viver bem e melhor. Então, preste bastante atenção com relação a isso. Outra coisa importante que nós verificamos são as questões das ondas hertzianas. O início, o natural, a forma principal e básica da nossa formação seria 432, a frequência Hertz. O que aconteceu depois de um certo tempo daqueles ditos donos do mundo que procuraram mudar isso para 440? Mudar de que forma? Aonde foi mudado isso? Através da música. Através da expressão das notas musicais, alteraram para 440. Aí onde, não falando mal, mas apenas dando um exemplo, um fato, onde nós vemos funk e tantas outras batidas de músicas que são elevadas, de 432, que é o teu normal, 432 é o normal que você está de bem, para 440. Agita, vamos dizer assim, a vibração, e a sintonia, então, passa a ser diferente da que é a normal sua, de 432. E isso interfere diretamente na sua glândula pineal. E a gente verifica que essas pessoas, muitas vezes, tomam atitudes, né, de uma certa forma, incompreensíveis, porque estão alteradas pelo funcionamento da sua glândula pineal de uma forma distorcida, de uma forma totalmente avessa àquilo que é o normal, 432 Hz. Então vai uma outra dica muito importante. Você pode procurar no seu celular, nos seus aparelhos aí eletrônicos, de sua comunicação, de suas pesquisas, né? O aparelho que você usar, você pode procurar então frequência vibratória de 432 Hz. Faça essa experiência. Deixe por meia hora, por uma hora, funcionando, né? Numa onda de 432 Hz os seus equipamentos. Para você verificar como que parece que você, até os seus ouvidos, parece que some um pouco daquele zumbido. O zumbido, ele tem uma origem lá primária, né? Primária, nessa mudança que de 432 Hz para 440. Ou veja os ruídos de hoje. O barulho ensurdecedor, muitas vezes, que criam esse ruído que é da má sintonia da sua glândula pineal. E isso vai dar uma má sintonia nas formas pensamento e as construções mentais serão, então, dissociadas de uma realidade, né? Serão diferentes daquilo que deveria ser no normal. Então, veja a importância da glândula pineal no funcionamento do seu organismo. É aquilo que você pensa, é aquilo que está na sua mente.
Lá nos livros sagrados diz assim que onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração, o teu sentimento, formado pelas essas construções mentais, por essas formas de pensamento que você plasmou lá no pensamento e depois então passou a se produzir isso de uma forma real, no mundo real, e que vai trazer as consequências tais e iguais àquelas que você montou, que você construiu para você. Então, muitas vezes, para nós concluirmos essa parte ainda hoje da pineal aqui, muitas vezes nós estamos reclamando, nós estamos blasfemando até, e isso nós estamos formando, né? Já foi formado isso lá no nosso intelecto. Já foi montada essa forma, pensamento, essa construção mental, e você exterioriza isso. A partir do momento que você exterioriza isso, a partir do momento que você lança esses corpúsculos energéticos, você está apto e invariavelmente você vai receber no mesmo diapasão, em termos de som, você vai receber da mesma intensidade em forma de ação contrária àquilo que você lançou, você vai receber. Então você pode lançar pensamentos positivos, você pode falar Deus te abençoe, vá com Deus, muito obrigado, gratidão, e você com certeza estará recebendo do universo, na mesma vibração e na mesma sintonia, um retorno de igual teor. Eu creio que a gente ainda talvez vai se aprofundar um pouquinho mais na parte científica, mas para a gente poder ir retratando o que isso significa no dia a dia de cada um de nós. Os mistérios desvendados de que nós queremos falar a respeito dessas glândulas pineal e pituitária são importantíssimos. Outra coisa muito importante para que você entenda o que significa o nosso dia a dia com relação a essas glândulas. A glândula pineal tem o seu funcionamento bastante ostensivo no período noturno. Ou seja, a nossa glândula pineal, ela forma os pensamentos, ela cria as construções mentais durante o sono, durante os sonhos, né? Diz-me com quem sonhas, eu direi para onde tu foi. Veja bem, muitas vezes os teus sonhos estão dizendo realmente para o mundo genuíno que você foi enquanto fora da vigília. A pituitária já é diferente, é os sentidos, aquilo, os sentimentos, é enquanto você está em vigília, ou seja, durante o dia. Que nós iremos falar na próxima parte aí. Então a pineal, ela tem uma vital importância no funcionamento noturno. Então vai mais uma dica para você, antes de encerrarmos essa parte. Antes de dormir, você, se tem a sua Bíblia, ou no seu próprio celular, você procura o Salmo 16. Ali vai dizer uma guarda, ali vai dizer uma proteção tão importante, se você usar isso como sentimento, como uma vibração, uma sintonia, diz ali, guarda-me porque em ti confio. Olha o que o salmista Davi queria dizer ali. Guarda-me porque em ti confio. Ele tem confiança que será guardado porque ele está sentindo e ele está emanando, melhor dizendo, dele para o cosmos, para Deus, né? Essa confiança. Não tenho outro bem além de ti. Veja, bem real, permanente, procedência dali, desse bem, né? Veja bem, nessa procedência eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Se antes de todas as coisas existia somente Deus, como é que se originou as demais coisas? De onde se originou as demais coisas? Sendo que só tinha o Criador de todas as coisas, vamos dizer assim, né? O Criador, o Eterno de todas as coisas. De si mesmo. Para se originar outra coisa, que só tem aquela coisa, aquele ser, tem que ser de si mesmo. E Deus é amor. Então a essência divina, que é o amor, que rege o equilíbrio do universo, quando estamos em consonância com as suas leis,